parabéns para quem está aqui numa segunda-feira à noite, né? Um friozinho gostoso para ir para casa. E estão aqui exercendo a sua cidadania, né? Eu quero agradecer à Associação de Moradores também, que me convidou a fazer essa explanação. Eu acho que é muito necessário, até porque nós temos recebido muitas demandas de informações sobre essa ciclovia, sobre todo o cumprimento do termo de ajustamento de condutas com o Shopping Iguatemi, né? Que já foi um termo de ajustamento de condutas bastante complicado, né? Na época nós sofremos muita crítica também, tanto pelo acordo como antes do acordo, querendo acordo. Então foi um tema que dividiu bastante a sociedade de Florianópolis e principalmente esses bairros, né, de Santa Mônica, Córrego Grande, Trindade e Itacorubi. Eu vou tentar ser o mais isenta possível, até para a doutora Alexandre não brigar muito comigo, né? Já são muitos anos de discussão no judiciário. Eu acho que não é o momento aqui da gente entrar nesse tipo de discussão jurídica, né? Eu acho que aqui é o momento da gente explicar para a sociedade desses bairros, né, o que foi discutido sobre esse equipamento específico, né? Porque o acordo do shopping, ele envolveu muito mais do que isso, né? Na verdade, essa discussão sobre a construção do shopping, ela antecedeu em pelo menos 2 anos esse acordo judicial, antecedeu o ajuizamento da ação civil pública, né? E dizia respeito até à possibilidade de se implantar este equipamento aqui no bairro Santa Mônica, nas proximidades do manguezal do Itacorubi. E depois de muita discussão, depois de vários estudos, depois de várias reuniões entre as partes, né, nós chegamos a um acordo que envolveu não só a construção, mas várias definições sobre áreas de preservação permanente que teriam que ser recuperadas, praça que teria que ser mantida e recuperada, compensações. Só para voltar um pouquinho, quando a gente faz um acordo, normalmente a gente tem medidas de mitigação, ou seja, de diminuição do impacto, e outras que são para compensação daqueles impactos que não foram possíveis ser dirimidos ou diminuídos, né? Então, no caso do Shopping Iguatemi, como de qualquer forma ele tem um impacto que foi, vamos dizer, dentro do processo judicial, ele foi considerado possível, dentro daqueles estudos que foram finalmente feitos, né, exigidos e feitos, e dentro de um acordo mais global sobre circulação viária, sobre equipamentos que faltavam, sobre algumas recuperações que tinham que ser feitas. Já naquela época, nas diversas reuniões, foi apontado por vários moradores daqui e principalmente por associações de cicloviários a necessidade de uma ciclovia aqui. Quem lembra, inclusive, daquela época, sabe que durante a construção do Shopping Iguatemi houve um acidente fatal exatamente na frente do shopping, né, que um menino que estava de bicicleta que ia para a Universidade Federal de Santa Catarina foi atropelado por um dos caminhões que lá trabalhava, né? O que demonstra o quanto é perigosa essa travessia, né, e o quanto ela é utilizada. Na verdade, os estudos da própria Universidade Federal e da UDESC, né, já apontam que tem uma utilização muito grande de bicicletas pelos estudantes dessas duas universidades, né, porque isso é muito singular aqui. Nós temos uma ponta a UDESC, uma parte da própria UFSC, né, e do outro lado a UFSC. E nós temos a ciclovia na Beira-Mar Norte, mas nós não temos nada ligando o Itacorubi até a Beira-Mar Norte, né? E como nós sabemos que tem uma quantidade muito grande de professores e estudantes que moram no Itacorubi e que vão de bicicleta à Universidade Federal, a gente já vê a necessidade não só para lazer, mas uma necessidade para locomoção de uma ciclovia no bairro de Santa Mônica. Durante a discussão do acordo, e eu acho que só o doutor Alexandre que é testemunha de quanto esse acordo foi difícil, quanto naquela época existia uma verdadeira guerra para que saísse ou para que não saísse esse acordo, né? Foi muito difícil estabelecer como seria essa ciclovia, né? Eu cheguei a pedir para o empreendedor que consultasse especialistas. O empreendedor chegou a contratar especialistas em tráfego, que até foram extremamente importantes, porque eles nos apontaram erros muito graves que o IPUF estava fazendo no projeto de circulação viária, inclusive para entrar
aqui entre o Córrego Grande e Santa Mônica, a falta de recursos para ônibus, tinha uma infinidade de detalhes naquele projeto de circulação viária aprovado pelo IPUF, que foram modificados graças a esses especialistas que foram contratados. Mas esses especialistas, infelizmente, não nos deram um traçado que nos pareceu adequado para a ciclovia. Havia uma proposta na época para uma ciclovia que ocupasse uma parte que seria aterrada do manguezal, com a qual nós não concordamos, seja porque é a área de preservação permanente que já sofreu bastante, que não deve ser mais aterrada, seja porque nós entendíamos que uma ciclovia longe da Madre Benvenuta não ia resolver o problema das pessoas que iam continuar passando pela Madre Benvenuta, porque os estudantes que moram em Itacurubi não fariam essa volta para ir para a Universidade Federal. Eles continuariam usando, sob o risco de serem atropelados, a Madre Benvenuta. Aí, o que se conseguiu naquela época foi uma indicação de uma possível ciclofaixa pela parte interna, perpendicular e paralela à Avenida Madre Benvenuta, que também não nos pareceu uma boa solução. Como na época também o IPUF não nos deu uma boa solução, e como havia uma pressão muito grande para que o acordo fosse rapidamente assinado, para que eles pudessem, para que o empreendedor pudesse implantar o shopping, para que houvesse uma solução jurídica também para o problema, havia vários recursos, outras ações populares, etc. Então nós fizemos este acordo, foi uma audiência. Essa, sim, eu lembro bem, foi uma audiência de 5 horas na Justiça Federal, com muita gente, que se discutiu bastante o acordo. Na véspera foram feitas várias minutas para esse acordo, essa minuta foi alterada antes e durante essa audiência. E, finalmente, no que diz respeito à ciclovia, nós ficamos com uma cláusula, que a gente chama de termo de ajustamento judicial, que diz o seguinte: no que diz respeito às obras referentes à implantação de faixas preferenciais para ciclistas na parte interna do bairro Santa Mônica, comprometem-se as empresas em estabelecer forma e prazo razoáveis com o IPUF, máximo de 1 ano para implantação. Isso foi assinado em 2006, a partir da indicação conclusiva do Instituto, ou seja, do IPUF. Tomando por base o documento ora anexado, traçado da faixa preferencial para ciclista, especificamente segmento 2B, com os acréscimos feitos por linha pontilhada, sem interferências na área do manguezal. As despesas com obras, modificação de pisos, sinalizações no piso, dentre outros, e consultorias necessárias para cumprir com esta cláusula, correrão por conta exclusiva das empresas. O IPUF e a Prefeitura deverão proceder aos estudos e alterações regulamentares no que concerne aos usos das ruas internas do bairro a serem beneficiadas, ouvindo a população e consultando os representantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. As propostas e soluções deverão ser comunicadas ao MPF, podendo gerar um termo aditivo ao acordo. Eu peço desculpas ao reitor da UDESC, mas na época, como era a UFSC que participava dessas discussões através do curso de arquitetura, nós não nos lembramos da UDESC. É uma falha que nós precisamos, vamos corrigir agora, né? Bem, a partir disso, nós tivemos vários problemas com a execução desse estágio, né? Até hoje nós estamos discutindo ainda judicialmente algumas cláusulas que o Ministério Público entende que não foram bem cumpridas ou que não foram cumpridas de todo. Evidentemente, a parte contrária entende que já cumpriu ou que não cumpriu por culpa de outros, né, notadamente da Prefeitura Municipal de Florianópolis. E no que diz respeito à ciclovia ou ciclofaixa, a maior discussão reside justamente nesse conceito, né? Como a redação, ela fala em faixa preferencial, ela fala em ciclofaixa, ela fala em ciclovia, assim como ela não define um traçado, embora ela indique uma possibilidade de traçado nesse documento que foi feito por esses contratados pela empresa, o Ministério Público Federal entende que a melhor solução para essa ciclovia
é o mais recente projeto, que ainda não é concluído, do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, que finalmente nos parece que chegou a uma boa solução. Essa solução, aparentemente, é mais cara do que imaginava o empreendedor que seria a construção da ciclofaixa. Judicialmente, nós estamos, portanto, neste impasse. O Ministério Público Federal acha que a sociedade de Florianópolis e o bairro Santa Mônica merecem o melhor equipamento possível, e entendemos que o melhor equipamento possível é uma ciclovia pela Madre Benvenue. O empreendedor entende que, pelo acordo assinado judicialmente e homologado, ele não tem a obrigação de custear essa ciclovia. Então, foi justamente isso que eu expliquei às associações de moradores. Nós discutimos uma possibilidade, isso já foi discutido com alguns representantes da prefeitura, de talvez a prefeitura se associar aos empreendedores e custear e ajudar a custear essa obra. Essa primeira reunião, e eu espero que seja só uma primeira reunião, né, é justamente para apresentar essa solução, ou as variantes da solução que o IPUF achou, para ouvir a população, né, de repente até melhorar isso, ou trazer novas ideias, né, para a gente tentar estabelecer com a população, com a prefeitura e com o empreendedor do Iguatemi, o que seria possível, que realmente beneficiaria o bairro, né, não só o bairro Santa Mônica, mas todos os bairros da região, né? Então, acho que era mais ou menos isso, o resumo, né? Estamos nesse impasse e espero que a gente saia daqui com algumas sugestões, com alguma formulação, com muita boa vontade, né, para ver se a gente consegue encontrar uma solução, né? Depois eu vou ficar aqui mais tempo, então se tiver mais perguntas depois, né, a gente pode complementar.